poemas que se passaram durante as escolas literárias aqui no Brasil. Bom, as escolas literárias que eu vou trazer esses poemas seriam pietismo, barroco, arcadismo e romantismo. Essa análise seria para a matéria de literatura brasileira 1. Dando início ao quentismo, para quem não sabe, o quentismo foi o começo de tudo, a história do achamento do Brasil, a Carta de Caminha, o período de colonização, os portugueses, as terras indígenas, e assim sucessivamente. Então, esses poemas que eu trouxe seriam nessa perspectiva dos portugueses durante esse período de colonização nas terras indígenas. Esses poemas eu tirei do livro Eu Moro na Cidade de Cambeba, e Metade Cara e Metade Máscara, de Eliane Potiguara. Bom, a perspectiva indígena sobre a colonização é relevada como um processo de dor, de resistência e apagamento cultural. Ambos dos textos, ambos dos poemas, eles retratam o impacto da colonização e a perda da identidade e do território indígena, porque os portugueses chegaram aqui e já queriam levar tudo. E também os indígenas, eles lutaram pela preservação da sua memória ancestral e pelo reconhecimento das suas identidades indígenas. Dando continuidade à análise, eu trouxe o poema Ritual Indígena, do livro de Cambeba, que ele ilustra as práticas espirituais indígenas, que seriam a sua religião, que elas foram interrompidas pelos colonizadores e também elas foram desvalorizadas pelos próprios colonizadores, que as tratou as crenças dele e os seus rituais, como cita no poema, como um pecado, que sua religião nem seria certo. E também ele impôs que os indígenas seguissem as religiões dele, a religião cristã, o apreciamento da cruz, não sei se essa é a palavra certa. E também eles meio que distanciaram os indígenas das suas crenças. Dando continuidade ao poema, eu trouxe alguns exemplos retirados do texto, que seria o símbolo do sol, que representava a origem e a identidade dos indígenas, que foi substituído pela cruz. E também eu trouxe que a colonização não apenas proibiu a dança e os ritmos e os ritos, mas tentou apagar a própria essência espiritual e cultural dos povos indígenas. Agora, dando continuidade ao próximo poema que eu trouxe, foi A União dos Povos, que a poeta ela destaca a resistência indígena e o orgulho cultural, apesar da marginalização que eles experimentaram ao viver em ambientes urbanos. O próximo poema é o Território Ancestral, que discute as injustiças associadas à perda da terra e da liberdade indígena, descrevendo a transição de uma vida coletiva e em harmonia com a natureza para uma experiência de opressão e fragmentação, simbolizando o impacto duradouro da colonização na vida e cultura indígena. Já nos poemas de Potiguara, O Segredo das Mulheres fala sobre a resistência silenciosa das mulheres indígenas, no período da colonização, que guardaram memórias e tradições nas barrigas, um símbolo de preservação cultural, e o fortalecimento da identidade, que elas passaram por uma opressão colonial. Já em Mulher e em A Denúncia, Potiguara ela explora a força e a resiliência feminina, incentivando a libertação e das armas impostas pela colonização. E ela também enfatiza a importância da luta e da voz ativa, em defesa dos direitos indígenas e também da identidade indígena. Bom, agora dando continuidade, irei trazer para vocês o Barroco. O Barroco ele aconteceu no período colonial. E nisso aconteceu o dualismo, o conflito espiritual, a enfermidade do tempo, o cultismo, o conceptismo e muitas coisas também. Uma das características seriam uma linguagem dramática, um fluxo de linguagens e também a presença do religioso. Eu trouxe um poema de Gregório de Matos, que esse poema Jesus Cristo Nosso Senhor, que eu colocarei ele aqui e irei fazer a análise. No poema, o eu lírico ele expressa o desejo de arrependimento e de redenção, ao mesmo tempo em que reconhece sua condição de pecador. Esse é um tema central do Barroco, que frequentemente explora o conflito entre o bem e o mal, o sagrado e o profano, e a angústia do homem perante a possibilidade de um castigo e em busca da salvação eterna. Eu percebi também, quando fui analisar o poema, que o eu lírico ele se dirige a Cristo admitindo os seus erros, mas de uma forma intrigante, que em vez de simplesmente pedir perdão, ele argumenta que seus pecados, na verdade, estão por cima da misericórdia divina e que essa ideia sugere que quanto mais ele precisa de perdão, mais ele testa a premissa de Cristo. Eu também percebi que o eu lírico ele se identifica com uma ovelha negra, que o pastor divino deve buscar. Eu percebi que essa imagem ela é poderosa e que faz uma referência com a parábola do bom pastor, onde Cristo ele se alegra em resgatar a ovelha perdida. Ao assumir essa posição, o eu lírico ele apela para o amor e a compaixão de Deus, destacando o paradoxo do Barroco, que a culpa dele pode, de certa forma, aproximar o pecador de Deus. E eu também percebi que há uma característica marcante do Barroco, que seria o paradoxo, que é a ideia de que, ao pecar, o homem obriga a Cristo a perdoá-lo, transformando o perdão em um dever divino, e que essa
invasão, ele reflete a tensão entre a busca por salvação e a consciência das próprias falhas. Eu também trouxe uma análise estrutural, né, que o poema ele é dividido em 14 versos, que seria 2 quartetos e 2 tercetos, e ele é rima decassílabo, e os esquemas de rimas dele é ABBA, ABBA, CDC e DCD, que é comum nos sonetos. Eu também percebi algumas figuras de linguagens que seriam a antítese e o paradoxo, a metáfora religiosa e a linguagem rebuscada. Na antítese e no paradoxo, ele utiliza o pecado e perdão, culpa e clemência, e também utiliza os paradoxos para expressar a complexidade de relação entre o homem e Deus. E na metáfora religiosa, ele usa a figura da ovelha e do pastor, que são símbolos cristãos recorrentes. E na linguagem rebuscada, a escolha das palavras elevadas e a construção simétrica dos verbos demonstram a influência barroca, que valoriza um estilo mais ornamental e um vocabulário refinado, que seria abordar os temas religiosos existenciais. Dando continuidade, eu vou começar a falar sobre o arcadismo, que o arcadismo ele foi conhecido pelos séculos das luzes, nele aconteceu o neoclassicismo, o iluminismo, a valorização da simplicidade, uma vida no campo e também uma presença de linguagens latinas, como carpe diem, fugir urbe, que seria aproveitar o momento e fugir da cidade, uma coisa assim. E é isso, agora eu vou começar a dar a análise do poema que eu escolhi. O poema que eu escolhi foi de Cláudio Manuel da Costa, e eu vou deixar ele aqui na tela, enquanto o poema vai passando aí eu vou dar continuidade à análise. O poema que eu trouxe foi de Cláudio Manuel da Costa, que é um dos primeiros representantes do arcadismo, e este poema ele reflete sobre a natureza, a memória e a transitoriedade da vida, incorporando características temáticas e estruturais típicas desse movimento literário, que no caso seria o arcadismo. Os aspectos temáticos que eu trouxe foi a natureza e a paisagem, que o livro ele descreve a forma vívida em um cenário natural. Um rio, montanhas, troncos, florestas, natureza, e a natureza é bastante apresentada de maneira detalhada e íntima, referindo a valorização arcade do ambiente natural como um espaço de harmonia e beleza. Eu também trouxe a memória e a nostalgia, que ele desempenha um papel crucial, é um papel central, né, da obra, que o lírico ele recorda um momento dos passados, alguns momentos que ele viveu durante a vida dele, especialmente quando ele cita de subir e descer um monte, e essa lembrança que antes trazia alegria, agora se transforma em dor e saudade. Eu também trouxe a saudade e a perda, que também é um dos elementos do arcadismo, que a saudade é uma emoção central no poema, onde o eu lírico ele menciona que o vale ficou umedecido pelo pranto. Eu também trouxe a saudade e a perda, que é uma das características também do barroco, que a saudade ela é uma emoção bem central no poema, e o eu lírico ele também menciona que o vale ficou umedecido pelo pranto, o que sugere que as lembranças de tempos felizes são acompanhadas por uma dor profunda. Essa relação entre alegria e tristeza é característica do arcadismo, que reconhece a efemeridade das experiências humanas. Eu também trouxe os aspectos estruturais, que o poema ele é composto por 4 versos, organizado em 2 quartetos e 2 tercetos, que é uma das características também dos poemas arcades, e os versos são a maioria decassílabos e seguem o esquema de rima como ABBA, ABBA, CDC e DCD, que ele traz uma musicalidade ao texto, que também é um elemento do arcadismo. Agora, dando continuidade, irei falar sobre o romantismo. E no romantismo eu trarei a obra Úrsula de Maria da Firmina dos Reis. No romantismo aconteceu a independência do Brasil, a Revolução Francesa. E também criou algumas empresas, como os jornais também. E o romantismo ele foi dividido em 3 gerações, que seria o idealismo, o ultrarromantismo e a condoreira. Bom, dando continuidade à análise, irei falar sobre o romance Úrsula. A obra Úrsula de Maria da Firmina dos Reis é um dos marcos da literatura brasileira, especialmente por seu valor histórico e pioneiro. Essa obra foi publicada em 1859, em pleno regime escravocrata. Úrsula é uma obra que abre espaço para dar a voz e a dor de os personagens negros, que seria Túlio e Susana, através da perspectiva sensível de um autor afrodescendente, Marina Firmina. Ela traz um cenário literário nacional, uma história que questiona uma denúncia à escravidão, revelando uma visão muito rara naquela época. E eu também trouxe os tópicos que fluem, que seria a relevância da obra para o cenário literário brasileiro. Úrsula é uma narrativa ousada que desafia o olhar elitista e eurocêntrico, que é predominante no romantismo brasileiro. Ao colocar a experiência dos escravizados no centro, Firmina ela inaugura uma tradição literária afro-brasileira, que trata de temas sociais e raciais, essenciais para entender nessa formação cultural. Em sua obra, as dores, os sonhos e as resistências dos personagens negros ganham espaço oferecendo uma nova perspectiva literária e histórica para o Brasil.
Aí agora eu vou trazer o próximo tópico, que é voz e presença de personagens negros na narrativa. Que em Úrsula, a autora, ela retrata personagens negros como Túlio e Susana, como eu citei anteriormente, como uma humanidade complexa, rara, com uma humanidade e complexidade raras para a época. Eles não são apenas figuras de fundo, mas são seres completos, com sentimentos profundos e histórias de vidas marcantes. Túlio, em especial, compartilha com o leitor suas tristezas e angústias de maneira sensível, expondo a dura realidade de quem vive sob pressão da escravidão. Ao trazer essa dimensão humana, a autora ela desafia as representações desumanizantes e mostra a importância da voz e da experiência dos negros em nossa literatura. Trazendo o último ponto, que seria a relação estabelecida entre brancos e negros ao longo da narrativa, eu percebi que a relação entre brancos e negros em Úrsula é mostrada com uma clareza crua, revelando o abismo e a injustiça que o sistema escravocrata impõe, que a autora não apenas descreve as violências dos senhores dos senhores de escravo, mas também ela aponta a cumplicidade dos brancos que, mesmo sem praticar atos violentos, eles perpetuam o sistema. Por meio dessa representação, a autora ela denuncia a desumanização dos negros, mas também destaca sua capacidade de resistência. Assim mesmo, diante das adversidades, os personagens negros mantêm uma dignidade e uma força que inspiram e comovem. E foi